Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se é um apaixonado por teledramaturgia e todo esse universo que envolve personagens, histórias, televisão, então vem com a gente porque aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana e hoje nós vamos relembrar Cara e Coroa, uma novela que completa 25 anos de sua estreia. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí! Cara e Coroa foi uma novela escrita por Antônio Calmon, dirigida por Wolf Maia e exibida no horário das 19 horas pela Rede Globo. Ela estreou no dia 24 de julho de 1995 e hoje completa exatos 25 anos de sua estreia. Cara e Coroa foi uma trama que se tratou, né, de uma história, uma velha história conhecida de muitos, que já foi abordada em muitas outras novelas antes e depois, que é a troca de identidade. Duas mulheres idênticas, sósias, chamadas Fernanda e Vivi, vividas por Cristiane Torlone, trocam de lugar. Mas como isso acontece? A Fernanda vivia numa cidadezinha litorânea chamada Porto do Céu, onde ela fez e aconteceu, mexeu com a vida de todo mundo. Ela era noiva do Rubinho, feito pelo ator Luiz Melo, a quem ela abandona no altar, né, para ficar com o Miguel, feito pelo Vitor Fasano. Esse abandono no altar mexe com a cabeça do Rubinho, ele se transforma no outro homem, num trapo humano, né? Não se conforma em perder o seu grande amor, então afeta bastante a saúde mental dele. E isso, por consequência, acaba afetando a família, que pega um ranço terrível da Fernanda. A Fernanda, então, se casa com o Miguel, tem um filho com ele, o Pedro. Depois de adulto, é feito pelo Thierry Figueira. Só que ela acaba se apaixonando pelo seu cunhado, irmão do Miguel, que é o Mauro, um homem inescrupuloso, grande vilão da história, feito pelo Miguel Falabella, a quem ela resolve se entregar, abandonando o próprio marido Miguel para fugir com o Mauro. Então a Fernanda realmente não era flor que se cheire, ela causou muitas inimizades, né, em Porto do Céu. É claro que essa vida da Fernanda inconsequente tem graves consequências, porque o Mauro, que não é flor que se cheire, acaba traindo ela com a Heloísa, vivida pela Maitê Proença. Ela então flagra os amantes juntos e tenta matar o Mauro, porém o tiro acerta um outro homem. Ela acaba sendo condenada por esse assassinato e passa anos atrás das grades. Renegada por toda a sua cidade, até mesmo pela própria família, além do marido e do filho. Os pais de Fernanda, né, e as irmãs, as sobrinhas, também não aceitam a índole dela. Então ela fica lá presa, cumprindo a pena na cadeia, sozinha. E em um determinado momento ela passa muito mal e acaba entrando em coma. Isso acontece já no fim da pena da Fernanda, e as únicas pessoas que sabem do problema de saúde da Fernanda são os vilões Mauro e Heloísa. Então eles se aproveitam dessa situação para tirar vantagem. Como assim? Eles acabam descobrindo na cadeia uma sósia da Fernanda, uma mulher muito parecida com ela, chamada Vivi. O completo oposto da Fernanda, né? A Vivi, ela é doce, gentil, está presa injustamente acusada de um assalto que não cometeu. Fisicamente diferente da Fernanda, né? O corte de cabelo, a cor dos olhos. A Fernanda tem olhos azuis, a Vivi tem os olhos castanhos. O Mauro e a Fernanda, então, tiram a Vivi... O Mauro e a Fernanda, não, perdão. O Mauro e a Heloísa tiram a Vivi da cadeia, dão uma repaginada nela e a enviam para Porto do Céu para que ela fique no lugar da Fernanda, a fim de que ela aplique um golpe tramado por eles. A Vivi, né, a Vitória, né, chamada de Vivi pelos mais próximos, ela fica completamente sem reação, né? Ela é meio que chantageada a fazer parte desse golpe do Mauro e da Heloísa. Então ela chega com aquele jeito dela, de boa moça, e fica muito assustada com a recepção
terrível que ela recebe. Na pele da Fernanda, chegando a Porto do Céu, a Vivi enfrenta a fúria de muita gente que tinha diversos motivos para odiá-la, como o Miguel, que é o marido traído, o Pedro, que é o filho que foi abandonado e nunca teve o amor da mãe, o noivo, também abandonado no altar, e a família, que nunca a perdoou pelos seus atos. A Vivi sofre com a situação, né, porque além de se passar por uma pessoa que tem pouco a ver com ela precisa lidar com a hostilidade por motivos dos quais ela não tem culpa. A hostilidade das pessoas, né, que a maltratam por coisas que ela realmente não fez. Porém, com o tempo, o povo de Porto do Céu começa a perceber que a Fernanda voltou muito mudada da cadeia. É a personalidade mais dócil, mais generosa e bondosa da Vivi se impondo em cima daquela imagem terrível que a Fernanda deixou nos moradores de Porto do Céu. Porém, toda a novela tem que ter uma reviravolta e é óbvio que a Fernanda ela sai do coma, sai da cadeia e volta para Porto do Céu para ter um embate com a falsa Fernanda, né? Com a Vivi, que está usando a sua identidade e também reencontrar todas aquelas pessoas às quais ela realmente fez muito mal. E essa era a história de Caro Coroa, que envolvia, obviamente, outros núcleos. Tinha também um núcleo jovem muito forte, como é a marca registrada do Antônio Calmon. Era uma cidade litorânea onde se passava a história. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e sobre outras coisas nas curiosidades. Caro Coroa não chegou a ser um grande sucesso, mas foi uma novela agradável, com um bom elenco, um bom roteiro e muito bem dirigida. Paisagens praianas sempre foram os cenários preferidos do Antônio Calmon para ambientalizar as suas tramas. E assim como em Vamp, Corpo Dourado, Beijo do Vampiro, Três Irmãs, não foi diferente com Caro Coroa, onde nós tínhamos ali a pequena cidade litorânea, né, o balneário de Porto do Céu. Cristiane Torlone desenvolveu muito bem as suas personagens, com temperamentos completamente opostos, a Fernanda e a Vivi. E também o Miguel Falabella foi um grande destaque junto com a Cristiane Torlone na pele do vilão Mauro. As sequências em presídio alteraram cenas do próprio presídio da vida real, Carandiru, em São Paulo, com cenas de estúdios. Já Búzios, no Rio de Janeiro, foi a cidade escolhida para a fictícia Porto do Céu, um balneário com um requintado clima praiano. Teve babado muito forte envolvendo a atriz Maite Proença nos bastidores. A atriz se desentendeu com o diretor Wolf Maia e foi afastada da produção. Sua personagem Heloísa morreu jogada de um penhasco. A atriz foi pega de surpresa e sequer foi notificada de que deixaria a produção. O seu parceiro de cena Miguel Falabella comentou o fato ao livro Autores Histórias da Teledramaturgia, dizendo o seguinte: abre aspas. Um dia, Maite Proença me ligou e perguntou se eu já tinha lido o bloco de capítulos novo. Eu respondi não. E ela falou: o capítulo 49 termina numa cena em que aparecemos eu, você e a Cristiane Torlone no alto de um penhasco. A Cristiane é a protagonista. Você é o antagonista. Eu acho que vou cair desse penhasco. Não deu outra. Ela ficou furiosa, com toda a razão, porque não tinha sido avisada de que sairia da novela. Para mim, a saída de Maite foi frustrante, porque ela interpretava a minha mulher e eu fiquei sem rumo na novela. Fecha aspas. Mas o que estava por trás desse afastamento, gente, é um babado muito forte. Sabemos que a Maite Proença se desentendeu com o diretor Wolf Maia. Ok, mas por que eles se desentenderam? Qual o motivo? Então, agora eu vou fazer a Sônia Abrão e vou contar uma fofoca bem cabeluda, que eu não sei se realmente é verdadeira, se tem algum fundo de verdade, mas eu vou contar porque eu acho essa história, assim, tão cabeluda e acho ela incrível. Se realmente ela foi real, é pra gente ver como é podre esse mundinho dos bastidores das telenovelas, né, gente? Então é o seguinte, dizem por aí, dizem as más línguas, que o diretor Wolf Maia e o ator Vitor Fasano meio que tinham ali um trelelê, se é que vocês me entendem. Porém, a Maite Proença e o Vitor Fasano acabaram se pegando em algum momento, né? E parece que isso causou um ciúminho no Wolf Maia. Consequência, ele deu um pontapé na pobre da Maite Proença e fez ela sair da novela.
Bom, gente, se isso é verdade, eu preferia acreditar que não, porque eu ainda gosto de acreditar na integridade do ser humano, sabe? Apesar de saber de muitas histórias e a gente saber que bastidores de televisão não é esse mar de rosas que a gente vê na nossa telinha, né? Mas, se for verdade, gente, é o cúmulo, né? Enfim, ambos hoje estão afastados, longe, demitidos da Globo, né? Tanto o Wolf Maia quanto a Maitê Proença. Mas nesse caso, eu sou total team Maitê Proença. Acho uma tremenda de uma sacanagem se o motivo do afastamento dela tivesse sido esses ciúmes aí do Wolf Maia. Mas depois dessa novela, a Maitê fez outros trabalhos e ainda brilhou bastante na Globo. Durante as gravações da morte da Maitê Proença no penhasco, um acidente quase provocou uma tragédia. A dublê de Maitê Proença caiu involuntariamente no mar e sofreu algumas escoriações. Mas ela se recuperou e ficou bem, não teve maiores traumas. Wolf Maia, diretor-geral da trama, também atuou em Caro Coroa como personagem Cícero. Ele interpretava o pai da sua filha na vida real, Maria Maia, que estava estreando em novelas e fazia a personagem Nádia. Caro Coroa foi a estreia também dos atores Luiz Melo, Heitor Martinez, Juliana Baroni e Cláudia Liz. E foi o primeiro trabalho na Globo da veterana atriz Arlete Montenegro, gente. Essa curiosidade realmente me pegou de surpresa, porque a Arlete Montenegro, ela foi uma das primeiras grandes vilãs da teledramaturgia brasileira, né? Em uma novela chamada Ambição. Então, olha o tanto de tempo que ela demorou para chegar na Globo. Essa novela Ambição, se não me engano, foi em 1965, eu acho. E Caro Coroa em 95, então 30 anos para uma atriz veterana fazer a sua primeira novela na maior emissora do país. É muito tempo. Por seus trabalhos na novela, a atriz Rose Campos foi premiada com a PCA de Melhor Atriz Coadjuvante e o Luiz Melo recebeu o troféu de Ator Revelação em 1995. A então modelo Susana Werner, antes de se lançar como atriz, aparecia na abertura de Caro Coroa, mergulhando e atravessando espelhos no fundo do mar. Antes de estrear como inexpressivo cigano Igor em Explode Coração, o ator Ricardo Mack fez teste para participar de Caro Coroa com o personagem Giga, que acabou ficando com Márcio Garcia. Dessa forma, o Ricardo Mack acabou estreando apenas 4 meses depois na novela das 8 de Glória Pérez. Sósias e trocas de identidade é um tema abordado com frequência na teledramaturgia. Algumas histórias que já tiveram esse tema são as novelas Vidas Cruzadas, da Excelsior, exibida em 1965, Mulheres Apaixonadas, que foi exibida na Tupi em 73 e na Globo em 1993, O Semideus, da Rede Globo, de 1973, Maria Maria, de 78, O Outro, de 87, Plumas e Paetês, em 1980, A Intrusa, em 1967, Vida Roubada, de 83, Pérola Negra, de 1997 e Esplendor, exibida em 2000. Então, algumas novelas aí entre troca de identidade e sósias, né? Então, por exemplo, Esplendor não tinha sósias, era apenas uma troca de identidade entre a protagonista, feita pela Letícia Spiller, e a outra personagem da Cristine Fernandes. Plumas e Paetês, a mesma coisa. Não eram sósias, mas era uma troca de identidade. Então, aqui em Caro Coroa, misturou-se os dois elementos da história, que sempre dá muito o que falar, né? Sempre rende bastante, a gente sempre gosta, né? Tivemos aí também Paraíso Tropical, Viver a Vida, para citar tramas mais recentes. E teremos em breve Um Lugar ao Sol, da Alicia Manso, a próxima novela das 9, que eu particularmente estou muito ansioso para assistir, que também vai tratar da questão dos sósias e provavelmente de troca de identidade também. Agora, para fechar o nosso vídeo de hoje, uma curiosidade que eu gostei bastante de ficar sabendo, que a sinopse, né, a primeira sinopse de Caro Coroa era um pouquinho diferente da que foi ao ar. E era o seguinte, né, na história que se passava mesmo na fictícia cidade litorânea de Porto do Céu, a Fernanda, ela tinha abandonado o noivo Rubinho 20 anos antes para fugir com o Miguel. 3 anos depois, ela já era mãe de 2 filhos.
E ela larga tudo pelo Henrique, que é um playboy alcoólatra que a espanca constantemente. Passam-se 13 anos, a Fernanda ela está presa pelo assassinato do Henrique, e aí na cadeia ela conhece a Vivi, e se aproveitando da grande semelhança, pede para Vivi, pouco antes de morrer, que ela assuma sua identidade e cuide dos seus filhos em Porto do Céu, onde Rubinho e Miguel ainda vivem. Então, nessa versão original, era a própria Fernanda, né, que pedia para Vivi assumir o lugar dela, tendo a morte muito próxima de si. Então, ela queria se redimir através daquela pessoa muito parecida com ela. E também tinha o playboy que ela matou, que se chamava Henrique, e que não era o Mauro, né? Acabou virando o Mauro depois e tal. E ela não tinha 2 filhos, a Fernanda. Ela tinha 2 filhos e acabou ficando só com um filho na história. Então, algumas mudanças assim pequenas, mas que fizeram toda a diferença aí na trama de Cara e Coroa, né? E essas foram as novidades sobre Cara e Coroa. Essa foi a nossa lembrança do dia, né? Pra não deixar passar os 25 anos dessa trama, que muita gente quer rever. Ela nunca foi reprisada, não vale a pena ver de novo. O Vivo parece que faz pouco caso da trama. É uma boa trama que ficou meio esquecida lá, e a gente não sabe se ela voltará algum dia. Se não voltar no Vivo, a gente ainda tem a esperança do Globoplay, que tá trazendo todas as novelas antigonas de volta, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Também se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!